Quero convidá-los a nesta noite meditarmos na palavra do Senhor, conforme o texto de Atos, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8 e após ainda o versículo 41. Atos 2, 1 a 8 e também o 41, conforme também está aqui projetado, né? A palavra do Senhor diz: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estavam falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí vamos ao versículo 41, diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aqui a palavra. Esse versículo 41, ele é o resultado daquilo que o Espírito Santo realiza sobre a vida dos discípulos ali reunidos de portas fechadas, quando eles abrem as portas movidos pela ação e poder de Deus e vão a Jerusalém ou para as ruas de Jerusalém e ali então começam a falar e evangelizar o nome de Jesus. E diz o texto, conforme o versículo 41, que 3.000 pessoas foram acrescentadas, foram batizadas, convertidas ao Senhor naquele dia, né? Pois bem, ouvindo a palavra do Senhor, mais uma vez também a gente ouve esse texto, porque hoje nós celebramos como igreja cristã o dia de Pentecoste. E talvez seja assim que aos poucos a gente também, até como igreja cristã, a gente vai perdendo um pouco o entendimento com relação ao que significa Pentecostes, né? No Antigo Testamento, Pentecostes, se a gente vai conferir lá no texto do Êxodo, no capítulo 34, a festa de Pentecostes era uma festa também chamada festa da colheita. E o que acontecia nessa festa? Ali era um momento, né, onde o povo judeu, o povo de Deus, em um momento de gratidão, eles tendo colhido os primeiros frutos da sua colheita, de trigo, geralmente de cevada, eles traziam essa oferta para Deus no templo, né? Então era uma festa agrícola, cheia de sentido, cheia de esperança, cheia de reconhecimento daquilo que Deus realizava sobre a vida do seu povo. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, nós ouvimos também que era dia de Pentecoste, ou seja, de novo o povo judeu estava celebrando essa festa. E neste dia, no Novo Testamento, nesse dia de Pentecoste, Deus dá um novo significado a essa festa do Antigo Testamento. E para entender essa mudança, nós somos lembrados de uma palavra que Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24, quando ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz
muito fruto. O que significa isso? Assim como o grão também na festa da colheita era celebrado, precisava ser enterrado para nascer, para produzir uma grande colheita. Jesus sabia que a sua morte seria o caminho para que uma nova vida verdadeira pudesse surgir. E foi essa nova vida que Deus quis celebrar no dia de Pentecoste. Naquele domingo, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, mostrando que os primeiros frutos estavam prontos para ser colhidos. Esses frutos não eram mais trigo e cevada, mas vidas convertidas, transformadas e batizadas em nome do Triuno Deus. Vidas que haviam sido transformadas pelo poder do Evangelho. Naquele dia, como eu mencionei antes e o texto diz, cerca de 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Uma grande colheita que veio por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Ele, Jesus Cristo, ele foi à cruz, ele caiu na terra como semente, foi sepultado e ao ressuscitar, ele inaugura um novo tempo, um tempo de restauração, de resgate, de salvação, de vida eterna, arrebanhando almas para o reino. Pentecostes é, portanto, essa amostra dos propósitos de Deus para a sua igreja. É colher almas para Jesus. Deus, ele quis mostrar aquele pequeno grupo de cerca de 120 pessoas, que o que eles carregavam depois da morte e ressurreição de Jesus, se reunindo naquele salão, naquele cenáculo, não era algo que podia ser guardado com portas fechadas, mas que precisava ser semeado pelo mundo. Então, por causa do Espírito Santo que desce sobre eles, o que antes era apenas um grupo inseguro, se reunindo, passou a ser uma igreja em movimento, viva, cheia do Espírito Santo e chamada a impactar as nações. Uma nova festa, um novo significado para a festa de Pentecostes. Agora Deus colhe almas. Agora Deus quer ser honrado através de pessoas que vão sendo conquistadas pela obra de Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito Santo que atuou e fez essa obra maravilhosa naquele dia, continua atuando. Também nos dias de hoje nós somos chamados a viver esta festa de Pentecostes. Quando nós olhamos para a igreja perseguida no Oriente, ali nós temos um exemplo de como o Espírito Santo continua atuando também no século 21. Eu estava lendo um pouco sobre isso também naquele site Portas Abertas. É um site muito interessante, se alguém não conhece, deveria dar uma olhada. Fala muito sobre as igrejas perseguidas. Falava ali do Irã, da China, da Coreia do Norte, né? E nós sabemos também, né, que ali a liberdade religiosa, ela é negada às pessoas. E essas igrejas no Oriente, elas não podem se reunir livremente. Elas se reúnem clandestinamente, né, em pequenos grupos secretos, enfrentando constantes ameaças, né, de prisão, de tortura, inclusive morte, né? E o acesso à palavra de Deus, ele é controlado, ele é proibido, inclusive, né, de forma digital. O governo, ele tem assim, um poder muito grande sobre a vida das pessoas nessa região. E ainda assim, ainda que seja muito difícil viver a fé nesse contexto,
Nós percebemos, através de notícias que também nos chegam, que essa igreja no Oriente, ela tem crescido. E ela vive as marcas do mover desse Espírito Santo, descrito também ali em Atos. É uma igreja que está unida, é uma igreja que está em oração, é uma igreja que tem coragem para testemunhar, ela se encoraja diante dos desafios e diante dos riscos da própria vida, e ela tem uma alegria profunda que transcende o sofrimento. Agora, quando a gente olha para essas igrejas perseguidas no Oriente, e nós comparamos com a igreja que nasceu em Pentecostes, ali em Jerusalém, a gente pode perceber, tem uma semelhança impressionante entre elas. E a gente pode dizer, sim, é o mesmo Espírito Santo que moveu aqueles discípulos, que agora também a gente percebe movendo lá no Oriente aquelas igrejas num contexto de perseguição. Assim como em Jerusalém, no primeiro século, lá no Irã, na China, na Coreia do Norte, nós vemos cristãos vivendo esse evangelho, né, com coragem, com a ousadia, mesmo sob a ameaça da prisão, né, como eu mencionei. Então, eles se reúnem em segredo e eles estão ali correndo riscos, mas eles querem mais viver aquilo que Deus está revelando sobre eles, né? Então o Espírito, ele continua impulsionando, né, a igreja a ir, a se mover, né? Ele capacita a igreja no mundo, a evangelização, a romper barreiras culturais, as barreiras linguísticas, ele acende corações com alegria, ele tem transformado vidas com frutos de arrependimento, fé, compromisso. E é isso que, de fato, Deus deseja, através da ação do Espírito Santo. Esse mover do Espírito Santo tem essa intenção sobre a vida da igreja cristã. Agora, a pergunta, né, se a gente olha para Jerusalém, a gente olha para as igrejas no Oriente, né, mas a pergunta inevitável é também, e aqui? E aqui? No Brasil? E aqui em Tubarão? Dentro da nossa realidade, tão livre, tão acessível, como o Espírito Santo tem agido entre nós? A igreja luterana, nós, comunidade luterana em Tubarão, no Braço do Norte, também a nível nacional, nós somos igreja de Lutero ou nós somos igreja do Senhor? Nós somos esse corpo vivo. Nós temos vivido esse mover do Espírito Santo que a gente vê mover lá no Oriente, que a gente vê que moveu a igreja em Jerusalém. Esse mesmo Espírito, certamente ele tem intenção de mover. Ele continua o mesmo. E nós cremos que ele é o mesmo. Ele é presente na vida das pessoas. Ele é presente na vida da igreja. Ele é ativo e ele está disponível. Mas será que nós ainda somos a mesma igreja, ainda que reconheçamos que o Espírito Santo é o mesmo? Será que nós, igreja local, nós somos essa igreja viva? Nós somos essa igreja ousada, nós somos essa igreja cheia de fé, cheia do Espírito? Ou será que a nossa liberdade, sem compromisso, muitas vezes sem compromisso, tem nos esfriado? Em vez de mover, nós nos acomodamos. Em vez de paixão pela obra do Senhor, às vezes a gente se flagra numa rotina repetitiva. Talvez a pergunta mais séria seja: nós que não enfrentamos perseguição, o que nós temos feito como igreja de Cristo que queremos ser? Será que
a transformamos apenas numa instituição religiosa, segura, confortável, bem organizada, mas talvez sem fogo do Espírito Santo. Será que a nossa fé está cansada? E essa fé cansada tem esvaziado a igreja da sua força, dessa força que vem, que se move através do Espírito Santo. É tempo de a gente refletir com sinceridade. Igreja, nós aqui, corpo de Cristo, igreja, você ainda está cheia do Espírito que te fez nascer? Igreja, eu e você, estamos cheios desse Espírito que fez nascer a igreja em Jerusalém? Em Atos, lá no versículo 1, a gente percebe que mesmo os discípulos com medo, com dúvidas, eles estavam juntos, eles perseveravam em oração, eles estavam unidos na espera da promessa de Jesus, que tinha dito que enviaria o Consolador, que não os deixaria órfãos. Aquele grupo de aproximadamente 120 pessoas abre espaço para o agir do Espírito Santo. Eles confiaram, eles esperaram, não isolados em casa, escondidos, porque também sofreram perseguição, mas reunidos. Se fosse para pegar, que pegasse todo mundo junto. Reunidos, enfrentando riscos, com suas portas fechadas, sim, mas com o coração aberto. Compartilhavam uma mesma certeza, corações unidos por uma única esperança. Desde a Páscoa, eles vinham se preparando, eles vinham se reunindo em oração e comunhão, buscando a presença do Espírito com todo o coração. E esse momento revela que eles não ficaram passivos. Eles não ficaram passivos. Eles foram atrás, eles buscaram por aquilo que Deus tinha prometido. Eles aguardavam isso com esperança. Não ficaram esperando de braços cruzados. Quando o Senhor fizer, aí nós vemos o que está diante de nós. Não. Eles confiaram e eles perseveraram, eles se reuniram. Eles estavam em busca daquilo que Deus tinha prometido. Isso era o anseio desse grupo. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Esse grupo, sim, eles eram um grupo de pessoas perseguidas. Mas cada um, quando se reunia, estava dizendo: eu pessoalmente, junto com os demais, quero formar a verdadeira igreja do Senhor. E é nesse contexto de comunhão sincera, onde cada discípulo estava pessoalmente envolvido na espera e na busca, que Deus derrama naquele dia o Espírito Santo, de forma intencional e de forma individual. As línguas de fogo, diz o texto, não desceram sobre o grupo de maneira genérica, mas pousaram sobre cada pessoa ali presente, diz o versículo 3. Cada um, de forma individual, foi tocado. Cada um recebeu e juntos eles formaram a igreja. Essa igreja que vai. Um corpo unido pelo mesmo Espírito, mas formado por indivíduos unidos e que seguem transformados. Isso nos ensina uma verdade. O mover do Espírito começa no íntimo de cada pessoa. A união da igreja não é fruto de estruturas, programas, ajuntamentos semanais.
pelo menos não só. Ela nasce quando corações, um a um, se rendem, se alinham à vontade de Deus e se colocam à disposição do Espírito Santo. A unidade verdadeira é construída a partir da entrega individual. Muitas vezes, a gente vive uma fé cansada, acomodada, diluída por uma liberdade que não gera compromisso em nós. Nós temos acesso à Bíblia. Quando a gente pensa naquele povo do Oriente, nós temos acesso aos cultos, nós temos acesso à comunhão com irmãos, nós podemos orar, nós podemos adorar sem medo, ninguém vai chegar aqui e dizer, para com isso aqui. E eu fiquei hoje, quando eu li sobre a igreja do Irã, eu fiquei pensando, como é que será que eles cantam? Talvez eles tenham que cantar baixinho. Talvez eles não podem fazer barulho, né? Nós temos acesso a tudo aquilo que essa gente perseguida não tem. Agora, mesmo que a gente tenha acesso a tantas coisas, em vez de isso nos tornar mais firmes, a gente acaba nos acostumando com esse acesso. E a gente vai postergando muitas coisas. E quando a fé é vivida dessa maneira, postergada, sem entrega verdadeira, nós nos tornamos fracos espiritualmente. E a paixão, a responsabilidade, ela fica a desejar com relação a tudo aquilo que Deus também nos confia. Talvez por isso a igreja local hoje, em tantos lugares, não tem a mesma força, não tem o mesmo impacto da igreja que nasceu ali em Jerusalém, em Pentecostes. O problema, ele não está nos tempos difíceis que nós temos, porque se fosse assim, a igreja do Oriente não crescia. O problema, ele não está nos desafios do mundo, mas está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele continua o mesmo, nós sabemos disso. Nós podemos enxergar isso diante de notícias daquilo que Deus está realizando. Ele é presente, ele é poderoso, ele é atuante. Mas será que nós ainda somos como os discípulos que esperavam com fé e unidade a promessa de Jesus? O Pentecostes, ele nos lembra que a chama do Espírito não desce sobre uma multidão dispersa, mas sobre corações disponíveis. Ele não procura uma estrutura para descer, mas ele procura pessoas rendidas. Lá no cenáculo, tinha gente frágil, tinha gente com medo, mas juntos, orando, com o coração voltado ao Senhor, o milagre acontece. E sobre cada um deles vem esse Espírito Santo, esse fogo que vem sobre cada um, mas é coletivo. Isso nos mostra que a transformação da igreja, ela começa a partir da nossa entrega. Para sermos uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos antes ser pessoas cheias do Espírito. Não adianta a gente dizer, a minha igreja é morna, a minha igreja é fria, lá as coisas não funcionam. A igreja do Senhor, ela é uma igreja viva. E se tem algo de errado, talvez a gente tenha que olhar para nós mesmos. Para sermos uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos antes ser pessoas cheias do Espírito Santo. E quando essa entrega pessoal, ela se multiplica, quando vários corações se voltam ao mesmo Deus, então aí nasce a verdadeira unidade e a verdadeira igreja. E é nesse ambiente de comunhão, é nesse ambiente de rendição que o Espírito Santo age com poder e a mensagem de Jesus, ela se multiplica. A fé se fortalece
os frutos aparecem e o reino avança. Mas agora, diante dessa reflexão, talvez seja de nós nos perguntarmos, refletirmos com sinceridade, desde que você, assim como essa pergunta também é para mim, desde que nós começamos a caminhar com Jesus, para pensar, o momento que você resolveu caminhar com Jesus, desde então, o que é que mudou na sua vida? O que é que mudou na sua vida quando você disse: eu quero me dedicar à fé, eu quero me dedicar à vida com Deus? Nós conseguimos enxergar transformações? Conseguimos? O coração está mais sensível à vontade do Espírito, à voz do Espírito, do que antes o era? Temos amado mais a palavra do que antes, quando a gente ainda não vivia com o Senhor? Será que a gente sente fome da presença de Deus? Será que estamos mais comprometidos com o Senhor desde então? Ou será que o tempo, as correrias da nossa vida, a rotina, tornaram a nossa fé uma fé mecânica, superficial, uma fé cansada? A pergunta, ela não é apenas sobre como está a igreja neste dia de Pentecostes. A pergunta é: como eu estou diante de Deus para ser igreja no meu dia a dia, no meu contexto? Porque a igreja, ela é formada de pessoas. E se cada um de nós não viver pelo sopro do Espírito Santo, de fato, não há igreja. Não há igreja. Agora, se cada um de nós voltar a viver com entrega, com fé viva, com obediência sincera, então a igreja, ela se forma, ela é reestruturada, ela é restaurada pela força do Espírito Santo. Quando eu e você decidimos buscar, orar, obedecer, amar e viver cheios do Espírito Santo, a unidade acontece e a igreja volta a se mover como no início. A igreja de Cristo, não só uma instituição. E é por isso que a gente volta à pergunta que dá nome a essa mensagem. Pentecostes ontem e hoje, o mesmo Espírito, a mesma igreja? O Espírito, sim, é o mesmo. Ele continua a ser derramado com poder, continua selando corações, como também Paulo traz na palavra inicial, ali o seu Ademar lembrou, né? Ele continua restaurando vidas, movendo a igreja em direção à missão. Mas nós é que temos que nos perguntar se nós ainda somos a mesma igreja. Essa resposta, ela não está na história, ela não está nas estatísticas, ela está na nossa vida, na reflexão que nós fazemos. Enquanto eu e você não estivermos dispostos a nos render, a buscar, a obedecer, nós não estamos formando a igreja de Cristo. Pentecostes não é apenas uma memória bonita, mas é um chamado vivo, que hoje, neste dia de Pentecostes, não seja apenas a celebração do aniversário da igreja que começou lá em Jerusalém, mas que seja um novo começo para mim, que seja um novo começo para você, para que nós possamos refletir
o quanto nós temos nos entregado a esse Deus. Que o mesmo Espírito encontre em nós o mesmo coração que encontrou naqueles discípulos que abriram as portas e saíram encorajados para falar do Evangelho da salvação. E que o fogo de Pentecostes possa repousar aqui, agora, também. Não apenas de forma coletiva, mas de forma individual, sobre cada um de nós. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida verdadeiramente. Amém? Nós queremos também ter um momento de oração diante dessa palavra que temos recebido do Senhor. Curve a sua cabeça. E assim também queremos falar com o nosso Deus. Nosso Deus querido, nós não precisamos de barulho. Nós apenas precisamos de um coração que, de fato, está diante de Ti com temor, Senhor. Às vezes é assim que nos entristecemos, Senhor, nos desanimamos com a caminhada da fé. Às vezes é assim, ó Deus, que a gente olha para a igreja e pensa o que fazemos de errado, mas a gente não chega a refletir de que não há nada de errado com a Tua igreja, Senhor. Não há nada de errado com o Teu Santo Espírito que continua a atuar, ó Deus de amor, mas há algo de errado em nós, ó Deus querido. Perdoa-nos quando esfriamos, Senhor, diante de tamanho poder. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos multiplicado para o Teu reino. Quando a nossa paixão, ó Deus, pelo Teu Evangelho como boa nova de salvação não mexe com a nossa vida, ó Senhor, e por isso a gente também não faz tanta questão de compartilhar com outros, Senhor. Ó Deus querido, perdoa quando estamos tão estagnados diante de uma igreja que poderia, Senhor, fazer coisas maravilhosas em Teu nome, ó Senhor querido, movidas pelo Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, que ao sermos comparados com a igreja do Oriente, nós temos que nos envergonhar, ó Deus, porque na nossa liberdade nós não temos tido a coragem que estes irmãos têm. Assim, Deus querido, reaviva em nós o Teu Santo Espírito. Não permita, ó Deus, que a gente saia deste lugar e também aqueles que nos acompanham de forma online, ó Deus, que também ali Tu estejas falando e que nenhum de nós, ó Deus, tendo ouvido a Tua palavra, possa permitir que o coração continue fechado, de portas trancadas diante da Tua oferta de amor, estagnados e acomodados, apenas preocupados com as nossas rotinas e com o nosso dia a dia, Senhor. Nos mostra, Senhor, e nos encanta de novo pela missão da Tua igreja e nos faz nos sentir parte deste chamado, parte desta igreja. Nos une, Senhor, a Ti, nos une aos irmãos. Conduz, Senhor, as nossas vidas. Clamamos e rogamos também pela igreja perseguida, não apenas no Oriente, mas em tantos lugares no mundo, ó Deus, onde o Teu Evangelho tem sido buscado com tanta sede e as pessoas têm sido impedidas, Senhor. Que Tu sustente também a Tua missão neste lugar e que o Espírito Santo esteja atuando lá e que também esteja despertando e atuando entre nós, que nós possamos permitir que o seja, ó Deus, na nossa vida, de forma individual. Assim nós oramos, querido Deus,
pedindo que a chama do teu Santo Espírito esteja pousando, repousando sobre cada uma das nossas cabeças. Nós oramos em nome daquele que foi morto na cruz, aquele que se fez, ó Deus, o grão de trigo, que lançado à terra, multiplicou para a tua igreja crescer e o teu reino ser cheio de pessoas, Senhor, glorificadas pelo teu santo e poderoso nome. Que nós possamos viver isso, ó Deus, a cada dia, e que a nossa esperança também o seja. Assim, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.